nosso aluno. Então nós estamos aí usando esse artifício tecnológico para podermos dar continuidade ao estudo que nós estávamos abordando até então, que era o estudo a respeito de inflação. Hoje nós vamos dar uma atenção mais especial para a questão do histórico da inflação no Brasil. Nós falamos rapidamente, contei rapidamente a história, para explicar o mecanismo que o Fernando Henrique Cardoso usou em 1994 para conter a inflação, e focamos muito mais na questão de conteúdo da matéria, do que é inflação, que é um aumento generalizado de preços de produtos e serviços, e focamos no como o Fernando Henrique controlou essa inflação, mas nós não abordamos a fundo a questão do histórico da inflação. Então para contar essa história, nós vamos usar dos diversos índices que nós aprendemos na aula passada. Nós vamos focar no uso do IPCA e do IGPM, E por que nós vamos contar essa história da inflação usando esses dois índices? Principalmente porque o IPCA é o índice de preço ao consumidor amplo, é o medidor, o índice que mede oficialmente a inflação no Brasil, é o que é utilizado pelo Banco Central. E o IGPM, que é o Índice Geral de Preços Médios, ele é muito utilizado na regulação de contratos, renovações de contratos, reajustes de aluguéis. Então ele é muito usado pelo comércio. Então eu acho muito importante termos esses dois indicadores, e até nesse processo histórico nós vamos comparar o comportamento do IPCA e do IGPM e perceber o porquê que eles são tão divergentes muitas das vezes, ok? Para entender as divergências que nós temos hoje de IPCA e de IGPM, vamos entender a composição desses índices. O IGPM, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e ele é composto, na verdade, pela ponderação de três índices. Ele pega o índice de preço por atacado, com 60%, que é o IPA. Ele pega o índice de preço ao consumidor a 30% ponderado, e o índice nacional de custo da construção, que é o INCC, 10%. Só que o que acontece? Ele, diferentemente do IPCA, daqui a pouco eu falo do IPCA, mas o IGPM, a principal característica dele é que ele pega índices já construídos e ele pega uma extensão maior de território, maior quantidade de cidades desses índices, porque eles já pegam os índices prontos, então eles só ponderam e tem uma abrangência maior na região. Percebam que ele está muito atrelado à produção, a questão da construção, atacado e consumidor. Então ele dá uma noção de como que está a dinâmica da economia. O IGPM tem essa característica muito forte, E o IPCA, na verdade, ele é uma ponderação de despesas baseado lá na pesquisa orçamentária familiar. Essa pesquisa orçamentária familiar, apelidada por POF, ela é feita a cada 5 anos. Foi feita uma pesquisa orçamentária em 2002, 2003 e agora foi feita uma 2008, 2009 e recentemente 2010 foram distribuídos os resultados dela. E aí nela ela vê como é que é a participação dos gastos dos brasileiros no seu salário, como é que ele gasta o seu salário. E aí o IPCA, na verdade, ele segue essa ponderação da POF. E o que aconteceu? O perfil do brasileiro da última POF para cá, ele mudou, então o BGE achou interessante mudar também a ponderação. Então a alimentação, que aqui está acusando uma média de 25,21, hoje na verdade ele está na casa dos 23%, Transporte, despesas pessoais e artigos de existência cresceram, habitação também, em relação ao cálculo que era feito até então do IPCA. Então ele vai muito mais em questão de gastos dos consumidores do que propriamente dito como IGPM, que mostra uma dinâmica da economia. Então ele vai ter 25% de alimentação, transporte e comunicação, despesas pessoais, o que você gasta com vestuário, com habitação, saúde e artigos, e faz essas ponderações aqui percentuais. Porém, uma grande diferença do IGPM é que o IPCA ele é medido só em algumas regiões metropolitanas, e mesmo assim, quanto maior a região metropolitana, maior o peso que ela recebe. Então São Paulo ele representa mais de 25% da pesquisa, seguido por Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e outras cidades que entram aí nesse indicador. O Distrito Federal entra, Goiânia não entra. Então
o IPCA ele é mais de algumas regiões metropolitanas, tem uma dinâmica econômica maior, ok? Então nós temos essa situação nos índices, eles se comportam dessa forma. E como é que era a história antes de 1994? Como é que era o processo inflacionário no Brasil? Vamos seguir aqui observando o IPCA como ele era antes. Olha só que interessante, eu vou dar um foco aqui, não é porque aqui é pequeno, olha só, não é porque aqui é grande e aqui é pequeno, não, percebam que na verdade, você tem em 1980, o IPCA ele era 99%. Gente, imagina você comprar uma coisa e daqui a um ano ela dobrar de preço, era o que acontecia nessa época. Né? E a cada ano você percebe que a inflação foi aumentando e eu comecei a história aqui a partir de 1980, porque na verdade o primeiro grande plano que surgiu para controlar a inflação foi em 1979, o plano Delfim Neto 1. E o que acontece? Nós, contando a história da inflação, nós temos que ela surge lá pelos gastos do governo, 1950, a construção de Brasília, então você tem um déficit muito grande orçamentário e isso causa um forte aumento da inflação. Por causa disso, o Delfim Neto ele foi, na verdade, antecedido pelo Roberto Simons. E o Simons sinalizava que a inflação ela era um processo inercial. O Delfim Neto não concordava com essa ideia e tratou a inflação apenas como um problema de déficit de conta pública. E aí ele focou principalmente em regulação de câmbio, já que a gente tinha pego o dinheiro emprestado lá fora, se a gente regulasse o câmbio, a gente conseguiria segurar a inflação, e não deu certo em 79, fazendo com que em 1980 a inflação fosse de 99%. Em 1981 nós tivemos o Plano Delfim 2, que foi um programa de estabilização que teve um problema sério, ele veio acompanhado com uma recessão. Aqui nós estamos num momento crítico em que o mundo todo está envolvido com inflação. Por quê? Por causa do trabalho que vocês fizeram sobre a crise do petróleo. Aqui nós estamos amargando o ápice da crise, quando o combustível, o petróleo, ele dobra literalmente o preço dele em relação à cotação dele de 1975, 76. Então aqui nós temos um momento crítico da economia mundial. E o problema é o seguinte, esse plano foi muito criticado, né, porque o Delfim Neto usou as metodologias que foram adotadas nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também enfrentam a inflação, claro, nada comparada com a nossa, né, lá a inflação era 3%, foi para 7%, e eles conseguiram, através dessas medidas iguais a que o Delfim tomou, conseguiu retomar a inflação para casa dos 3%. Porém, o problema é que o Delfim copiou idêntico ao plano que foi feito nos Estados Unidos. E lá eles não têm um problema de déficit de contas públicas, de balança de comercial, como a gente tem. Então, resultou não só num problema de a inflação voltar a aumentar em 82, como nós também tivemos um problema sério, que foi a recessão. O PIB caiu 3%. E isso foi cruel. Em 1983, o Delfim Neto lança o Delfim 3. Está parecendo trilogia do Senhor dos Anéis, mas realmente foi isso, né, que o Delfim Neto fez. Lançou um novo programa, só que esse programa ele teve um novo entrave. Não era só controlado pelo Delfim Neto, pelo Ministério da Fazenda, mas como o Brasil já tinha pegado rios de dinheiro com o FMI, o FMI controlou um pouco essas medidas, né? E eles não conheciam a realidade brasileira, eles não poderiam de fato dar uma solução para essa situação, porque os Estados Unidos até então tinha conseguido controlar a sua inflação com essas medidas de austeridade fiscal, um plano ortodoxo, né? De uma certa forma, se podemos classificá-lo assim como ortodoxo. E no Brasil não funcionou, claro, tinha um déficit de conta muito grande, muita dívida, né? E o problema que foi que com a dobrada do preço do petróleo, nossa dívida também aumentou muito, porque ela era lastreada no petróleo, como muito do que tinha no mundo até então. Em 1985, a inflação ela sobe ao patamar de 100% e vai até os 200%, e nós surge aí o plano Dornelles, né? Esses planos, a maioria deles ou recebe o nome do ministro da Fazenda,
ou o nome da moeda que entra em vigor. Então, por exemplo, em 85 nós vamos ter o plano Dornelles, o primeiro plano de congelamento de preços públicos e de setores oligopólios, né? Os oligopólios. Não, demorou, hein, professor, acertar o oligopólio. Então tá. Que foi o quê? Foi 40% do PIB foi congelado o preço para tentar segurar essa questão inicial, certo? Nós reduzimos bastante, como vocês podem ver em 1986, conseguiu reduzir bastante a questão da economia, porém o congelamento de preço demonstra que causa uma certa insegurança nos agentes econômicos, e em 87 nós tivemos o que? Nós tivemos o estourar da inflação para 300%. Por quê? Porque nesse ano de 86, que estávamos indo bem para a gente controlar essa inflação, entra o plano cruzado. O plano cruzado foi de março a dezembro de 86, mas ele forçou mais ainda o congelamento de preço, que já não tinha uma boa aceitação dos agentes econômicos, e teve muito apoio popular. Mesmo tendo um apoio popular, a inflação baixou bastante, né? Ela caiu aí 14 pontos por mês, devido ao congelamento de preço. Porém, o que aconteceu? Não conseguindo segurar mais a inflação, ela deu esse salto, né? Então era um controle artificial, é aquela situação que a gente contou de congelar preço. Você cria, os agentes econômicos vão buscar outras formas de fazer com que suba o preço do que eles estão precisando que suba, né? Então em 87 a inflação sobe para os 300%, e aí surge o plano Bresser, que vai ser o Bresser Pereira, um economista famoso da Fundação Getúlio Vargas, tem vários livros escritos, uma pessoa heterodoxa, um desenvolvimentista muito famoso no Brasil. E é engraçado até a gente ler o livro dele. Quem pega o livro dele, Economia Brasileira, uma introdução crítica, é um livro que ele tem, e ele conta a história desses planos, né? E aí ele fala mal do Delfim Neto, ele fala mal do Dornelles, fala mal do plano cruzado, e quando chega a hora dele contar a história do plano dele, ele veja bem, né? Veja bem, a gente tentou, mas não deu certo, a gente não teve apoio, né? Eu não me se dei bem, né? Eu pedi demissão porque não fazia do jeito que eu queria. Então, tipo assim, né? Pô, Bresser, você é um cara legal, gente boa, mas tem que falar a real, né, meu? Você não deu conta de segurar o negócio, por quê? Porque você quis misturar planos. Você chegou falando que o Delfim, todo mundo tinha errado, porque usava a metodologia adotada nos Estados Unidos, e ele é um cara extremamente crítico às políticas econômicas americanas. Então ele quis fazer uma política diferente, mas acabou que no fim ele usava os mesmos modelos de controlar a taxa de câmbio, né, começar a tentar fazer alguns congelamentos, né, e acabou que não deu certo, né, porque ele acabou fazendo mais do mesmo. E aí a inflação foi para os 300%. Em 1988, a inflação sobe para 980% ao ano, né? Ele foi chamado, o plano em 88 foi chamado de arroz com feijão, foi muito fraco, foi muito curto, né? E a inflação disparou realmente para 980%. Em julho de 89 ela dispara fortemente e sai o plano verão de janeiro a junho de 89, que era basicamente em congelamento de preço e de desindexação de moeda. Então, aqui o que vai reinar aqui na economia vão ser o pessoal que trabalha a questão de congelar preço, né? Essa tentativa de congelamento de preço vai fracassando em todos os planos. Seguidamente, aí nós vamos ter os planos Collor, né? Vamos ter o Collor, que de março a abril de 1990, que tem a ideia genial, né? Já que o problema é que o povo gasta, a gente não consegue controlar preço, então vamos resolver o problema controlando liquidez, né? Então o que é que eles vão fazer? Eles vão bloquear 70% do dinheiro que estava nos bancos para as pessoas não gastarem mais. Se as pessoas não gastam, não tem inflação, né? Nós não vamos ter aquela questão da velocidade da moeda, porque o grande problema da inflação nessa época era como você tem muita incerteza. Por exemplo, vamos pensar se você fosse um empresário nessa época. Você não tinha que gastar tempo com estratégias para crescer. Você tinha que gastar tempo e estratégia pensando em como recuperar a perda inflacionária que você tem até então.
Então, atrapalha muito os administradores o processo inflacionário, porque se você faz um planejamento de crescer 10% ao ano, você tem a inflação atrapalhando fortemente, mascarando o seu resultado, né? Você cresce, mas na verdade você não cresce. Na verdade é só um aumento de inflação por causa do seu estoque, que era a estratégia usada até então. Para você fugir de inflação, os empresários o que fazem? Eles fazem estoque, porque na hora de vender aquele produto estocado, ou aquela matéria-prima na hora de entrar no processo produtivo, ela acaba tendo um valor maior, mas na verdade é uma estratégia de ganho, é uma estratégia de minimizar a perda que a inflação causou. Então, o congelamento de preço não funcionou. Por quê? Porque você tinha essa insegurança de se ia funcionar não o plano, né? São 14 planos, se a gente for contar todos os planos até 1993, são 14 planos de tentativa de controle de inflação. Então o plano Collor não foi realmente uma catástrofe, porque ele fez essa retenção de 70% dos ativos na economia, e em 1990, no finalzinho do ano, você vai ter um plano ERES, que vai ser o plano Collor 2, como muita gente chama, tem alguns que chamam, por isso que chamam plano Collor 1. Então, quando você vem em livro falando Collor 1, significa que o plano ERES é o Collor 2. Mas quando se fala só em plano Collor, está se falando do primeiro plano do Collor, que foi de março a abril, e o ERES foi do resto do ano, dali para frente. Tudo bem? Então, se a gente for seguindo, você vai perceber que a inflação ela cai. Por quê? Porque nesse momento de mudança, onde o ministro da Fazenda vai em cadeia nacional e fala, nós vamos mudar, vamos cortar zero, você tem um momento de retenção da inflação, ela cai, mas até os agentes econômicos se adaptarem para voltar a buscar os ganhos que eles estão perdendo com isso. E aí você percebe esses picos que ela vai dando, porque controla e os agentes econômicos buscam uma nova forma de rever como fazer esse ganho que eles perderam até então. E aí você tem em 92 a inflação dando um novo salto de 1000%, e em 1993 foi 2.477% a inflação, né? Então, catástrofe, né? Como é que você controla uma economia, como é que você pensa em empresário crescer, como é que você pensa em crescer economicamente se você tem um inimigo que te toma 2.400% do que você faz ao ano. Então é uma situação muito crítica. Esse aí é o momento do Itamar Franco, já que ele estava se preparando, preparando todas as bases. É uma grande injustiça que fazem com o Itamar Franco, sinalizam que quando se fala em plano real, se fala em FHC, mas foi um plano que foi construído, por isso que deu tão certo, porque não foi uma medida rápida, anunciada na televisão, a partir de hoje vamos fazer isso. Ele foi bem elaborado, como nós trabalhamos na aula passada. Ele, na verdade, foi um plano elaborado no governo Itamar Franco, onde se fez uma série de reformas, fizemos umas reformas do sistema bancário. Por isso que a crise agora de 2009 dos Estados Unidos não arrebentou o Brasil como arrebentou uma série de países, porque o nosso sistema financeiro ele foi arrumado em 1993, passou por uma reforma que, por exemplo, o nosso sistema tributário não passou até hoje, que precisava de uma reforma, mas o financeiro passou por uma reforma para suportar essa mudança. Foi um preparativo para o plano real. Foi feita uma renegociação das dívidas dos estados, essas dívidas que até hoje você vê uma série de políticos falando que está pagando as dívidas dos estados, mas era importante que os estados perdessem não só a dívida, mas perdessem a autonomia em seus bancos estaduais. Por quê? Porque se o banco estadual está sob júdice do governador, o governador precisa de dinheiro para fazer obra para ganhar a eleição, ele manda o banco emitir título, e emitir título significa dinheiro, ele fabrica dinheiro literalmente. Então era um fator que atrapalhava. Você tinha naquela época, como se poderíamos comparar, 27 casas da moeda, né? Você tinha da União e dos outros entes federados. Então isso atrapalha a questão de emissão de moeda. E como nós vimos na aula passada, a quantidade da moeda e a velocidade com que essa moeda gira na economia é que vão ser as duas variáveis determinantes para você ter inflação ou não numa economia, certo? Então aí surge o Plano Real em 94, como nós falamos na aula passada. O Fernando Henrique, o que ele fez? Ele puxa a moeda toda para tirar a memória inflacionária do RV, condiciona todo mundo a pensar em URV, e joga, quando todo mundo desassocia e essa inércia inflacionária
que foi lá o Simonsen, lá em 1977, 78, ele sinalizou que o problema era inercial, ele joga essa inércia para a moeda e some com essa moeda e falou, a partir de hoje o RV vai ser o real, e aí aquela memória inflacionária realmente se dissipa. Vamos ver o que aconteceu com o IGPM nessa época. O IGPM é um índice mais novo, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, iniciou o processo de calcular o IGPM em 1988. Em 1988, então você tem uma série histórica que ele tem um comportamento muito parecido, ele acompanha muito próximo o IPCA. Olha só, 800%, ele dá aquele pico, em 91 ele cai, né? 91 você tem esse controle da economia e depois ele sobe de novo, se podemos chamar 400% de controle da economia, né? A coisa ficou menos crítica, né? E aí ela vai para os 2.567. Perceba que desde essa época o IGPM, já comparem aí, que o IGPM ele sempre está acima do IPCA. Por quê? Porque o IGPM é calculado, dois fatores que eu associo, o IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que não é do governo, então não tem interesse político em se maquiar esse número. E o segundo fator é que nós vimos que a ponderação dele é em cima de um universo muito maior, ele mede uma realidade muito maior brasileira, porque ele ataca tanto a visualizar o atacado, o varejo via consumidor, e como é que está a construção civil, que desde quando eu me entendo por gente, a construção civil é um setor muito importante da economia do Brasil. Ok? Olha só, e o que acontece depois de 1994? Depois de 1994, nós temos uma economia que, olha só, em 95 a inflação tem o seu maior índice, que foi de adaptação, e olha só, aqui é 22%, lá vocês estão acostumados o pico aqui ser 2.000%, não é vírgula errada não, era 2.000%. Se vocês pararem para fazer o acumulado, gente, o acumulado de inflação que a gente tem da época de 80 até 94, nós temos mais de 1 milhão de inflação. Riqueza vai para o ralo, a riqueza do país vai para o ralo nesse tipo de situação. Então, nesse momento, a inflação ela despenca para 22%, ainda é um patamar mais alto da série histórica até então, e cai para os níveis de um dígito, né, de 9%, 5%, 98% vai para 1,66%, e aí você vai vendo a inflação com um comportamento muito próximo aqui do normal. Aqui está errado, aqui 2011, esse gráfico aqui na verdade é até não está o ano todo aqui, 2011 nós fechamos na verdade com 6,55, foi o maior índice de inflação desde 2005, 2004 foi 7%, desde então a gente trabalha na casa dos 5%, e em 2011 nós tivemos aí o maior número da inflação do IPCA de 6,5%. Agora presta atenção, como é que vai o IGPM? O IGPM ele trabalha sempre um pouco maior, né? Olha só, nós tivemos 15%, 9%, 7%, aqui quando ele dá o pique 99 é 20%, 2002, vocês viram lá em 2002 dá uma subidinha que ele vai para 25%. E aí ele volta a cair, ele oscila mais porque ele é mais sensível à atividade econômica. Ele não é mais, o IPCA ele é mais sensível a consumo, a tipo de consumo, enquanto o IGPM ele é mais sensível à atividade econômica. Por isso que todos os contratos eles têm uma tendência de serem reajustados via IGPM. E esse menos 1,71% em 2009, professor? Esse número aqui é a crise dos Estados Unidos, o setor imobiliário, e aí causa realmente uma desaceleração econômica. Então isso aqui foi muito mais uma desaceleração econômica do que realmente um processo de redução de inflação, de estabilidade econômica, mesmo porque nós estamos vivendo um processo de estabilidade econômica muito forte, né? E então vamos só, percebam que, vamos fazer um comparativo aqui, para a gente entender as distâncias do IPCA e do IGPM. Parece um pouco complicado esse gráfico, parece meio estranho, parece jogo de batalha naval. Realmente parece o jogo lá da batalha naval, mas não é. Esse gráfico é o seguinte, ó, a bolinha azul
é o IPCA. A gente está colocando um gráfico em cima do outro para a gente enxergar as distâncias. Então a bolinha azul começa em 95 e vai até 2011. A bolinha azul é o IPCA e a bolinha vermelha é o IGPM. Nesse período, a média do IPCA foi 7,33% e o IGPM uma média de 9%. Então, na média, o IGPM sempre dá mais do que o IPCA. Informação importante para o administrador tomar decisões. Por quê? Porque se você vê o governo anunciando que a inflação agora ela fecha em não sei quantos por cento, com certeza vai ser mais do que 6,5%, você já pode pensar que as coisas vão ser reajustadas a 2 pontos percentuais superior que esse nível de inflação que foi divulgado, porque o governo divulga IPCA e o mercado pratica IGPM. Olha só, nós percebemos que os únicos anos em que o IPCA é maior que o IGPM foi justamente em 95, né, em 97 e em 2009, justamente porque o IGPM em 2009 ele deu esse número negativo aqui. Mas todos os anos, 2005 também, né? 2005 também o IGPM foi menor que o IPCA, né? Aqui foi muito causado pela crise que nós tivemos no setor agrícola no Brasil. Em 2005 nós tivemos uma crise no setor agrícola, né? Quem é do interior aí sabe a quebradeira que foi nessa época de 2005, questão de honrar pagamento deu uma zica, né, na economia relacionada ao setor agrícola, né, que é um importante componente do PIB da economia brasileira. Então, sempre está bem distante, né, bem trabalhando dentro dessa ideia de 2%, aqui que foi um caso extra aqui também, mas sempre bem nessa ideia mesmo de pontos percentuais acima. Então, se você vê uma notícia do jornal falando de inflação, não se deixe enganar, ele está falando de IPCA, você tem que pensar que a inflação de fato vai ser um pouco maior que aquilo que é o IGPM. Não é que a inflação vai ser de fato aquilo, é o que te incide mais, até uma importante ação que você como administrador de empresa tem que tomar, é checar os indexadores dos seus contratos, as suas renovações de contratos, quando você vai pagar uma multa, como é que é? Quem está indexando? IPCA ou IGPDI? Governo usa IGPDI para ICMS. Se atrasou o ICMS, ele corrige o IGPDI, que era o mais antigo, que até então é medido até hoje, o indicador da Fundação Getúlio Vargas. Agora, o IPCA é o que o governo usa para medir inflação. E muitas vezes ele usa o IGPDI e o IGPM, já vi também IGPM sendo usado no governo para corrigir contratos. Então preste atenção quando você for olhar os seus contratos, para você não se enganar. Senão você vê o noticiário falar de uma inflação de 6%, e você programa a reajustar tudo o seu 6%, e ano que vem tudo aumenta 9%, que a tendência do IPCA é de ser sempre um pouco maior aí que o IPCA. Ok, olha só, vamos falar do regime de metas de inflação que foi adotada pelo governo em 99, que era uma forma de fixar, de controlar a inflação. Eu acho que meta é uma coisa extremamente importante. Muita gente é contra o programa, o regime de metas de inflação. Mas eu acho interessante porque você tem uma noção de que você quer para a economia. Então a gente percebe que esse número foi levado a sério, foi realmente pensado, tentado se controlar a inflação nesse período até 2005, mas depois você manteve um padrão que eu questiono muito essa questão de por que manter. A economia mudou tanto, né? Por que a gente parece que virou uma margem de segurança, né? Então você tem o governo não cumpriu as metas em 2001, 2002, 2003, mas você tem um esforço aqui de jogar para dentro das metas. E o governo desde então cumpre as suas metas. Aqui nós só temos 2010. Percebam que o limite, o teto, o limite superior, que é esse vermelho, 6,5%, nós atingimos ele ano passado. E hoje a inflação, ela já está... O governo já sinaliza que não vai conseguir cumprir essa meta, né? Por quê? Porque está tomando decisões erradas, muito erradas. Ele está incentivando o consumo, ele abaixou a taxa, porque um dos mecanismos mais importantes para ele fazer essa inflação ser controlada é aumentar a taxa de juros. Se você aumenta a taxa de juros, você controla o consumo, né? Se você chega nas Casas Bahias e os juros dobra, você não compra.
né? Você, pô, mas tá caro os juros, né? O bem continua no mesmo preço, mas você não consegue comprar à vista, você vai comprar parcelado. Se na hora de parcelar os juros é alto, você não compra. Então, a taxa de juros alto controla o consumo. O governo, no objetivo de fazer a economia acelerar, ele pensou em acelerar a economia via consumo, porém só em consumo que o governo pensou. Então, ele diminuiu a taxa de juros, fez políticas de redução de IPI para alguns setores para dinamizar a economia, como linha branca, que é o que é linha branca? Geladeira, fogão, freezer, máquina de lavar, e indústria automobilística, que está desde 1950 o governo tentando empurrar essa indústria automobilística que não vai nunca. Então ele aqueceu demais a economia, aquece demais a economia. Lembra lá da curva de oferta e demanda? A demanda sobe, óbvio, a oferta ela aumenta o patamar do preço, e aumentou generalizado o preço, você tem um processo inflacionário. Certo, pessoal? Então, nós percebemos aqui os movimentos históricos da inflação que nós tínhamos para trabalhar na aula de hoje. Agora, é importante vocês prestarem atenção que nós vamos agora para uma atividade de trabalhar um texto. Ixi, passou demais rápido aqui. Deixa eu voltar aqui um slide. Ele deu uma fungada aqui. Ok. Vocês estão recebendo aí, pedir para a Mariana imprimir esse texto. Esse texto é do Alexandre Schwartzman. Ele é brasileiro, tem esse nome esquisito aqui, mas é brasileiro. E ele escreve muito para Valor Econômico. Acredito que ele escreve também para a Folha de São Paulo. Tem um blog muito bacana, um blog onde ele questiona bastante algumas tomadas de decisão de economia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reunir grupos aí de 5 pessoas. 5 pessoas. Eu estou vendo você reclamar aí que é de mais pessoas. Não, é 5 pessoas. Tá bom, pode ser de mais de 5 pessoas. Um pouquinho mais de 5, 6, só para dar certo. Vocês vão pegar esse texto, vão trabalhar com esse texto, fazendo a leitura que o Alexandre faz, onde ele faz uma análise justamente dessa questão do regime de inflação. Né? Então vamos perceber, são 2 folhas, aqui está só a primeira folha, só para mostrar o texto, para vocês olharem e ver qual que é. E aí vocês vão fazer uma análise aí, ver se ele realmente tem razão, faz um texto aí pra gente, uma resenha, uma análise aí do que a gente trabalhou em sala de aula e do que o Alexandre trabalha, né? O Schwartzman trabalha aí no texto dele, que ele trabalhou lá com o pessoal lá da Fundação Getúlio, que ele trabalhou falando, né? Ele é administrador pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então é isso aí, pessoal. Se empenhe nessa atividade para a aula de hoje, para a aula de manhã. É uma atividade que vale nota, vale aqueles pontos que nós colocamos no plano de ensino, que complementa a nota da N2, né? Então nós temos aqueles 2 pontos dedicados para atividades em salas de aula, seja listas ou trabalhos em grupo como esse. Então eu vou querer esse material aí. Boa atividade para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa. O objetivo não quero deixar aqui bem claro que o nosso objetivo não é